Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe, quase médica e cientista, e o meu objetivo hoje é falar para você 5 mitos sobre o aborto e desmontar eles com fatos. Falar para vocês por que esses mitos não são verdade, para que a gente possa atualizar a forma como a gente olha para o aborto e talvez concordar que ele deveria ser descriminalizado no Brasil, assim como vem sendo descriminalizado em outros lugares. Eu queria dizer pra você que esse vídeo não é sobre o aborto em si. Na verdade, eu acho que ninguém é a favor do aborto em si. O aborto é um processo muito difícil para quem passa por ele. Uma mulher, ela tem que passar por muitos processos físicos e psicológicos muito duros quando ela passa por um aborto. Eu não desejo isso para ninguém. Eu queria que o planejamento familiar e a prevenção da gravidez chegasse a todo mundo. Mas a verdade é que métodos contraceptivos não são 100% eficazes e gravidezes indesejadas vão acontecer. O problema é quando isso acontece em países como o nosso, que o aborto é um crime, as mulheres elas são obrigadas a passar por abortos clandestinos, em casa ou com ajuda, não importa. Isso acaba aumentando a mortalidade dessas mulheres. Essas mulheres estão morrendo enquanto a gente discute se o aborto deveria ser legalizado ou se não deveria. Ninguém gosta do aborto, mas ele acontece. E quando ele acontece ilegalmente, ele acaba matando mulheres que não precisavam perder a vida por causa disso. É sobre isso que eu vou falar hoje. Fica aí que a gente vai conversar sobre 5 mitos sobre o aborto. Eu venho falando com vocês exaustivamente lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui se você ainda não me segue por lá, mas se você segue, você sabe que eu tenho falado sobre o aborto. A gente tem conversado sobre isso em lives, a gente tem conversado sobre isso em vídeos, em posts, mas eu quero falar com você que ainda não entendeu que esses mitos todos que eu vou dizer, esses 5 mitos, não são mais verdade. Então vamos para o primeiro mito. Mito número 1 é: não é melhor se proteger do que abortar? Claro que é melhor se proteger do que abortar. Eu sou a favor de educação sexual nas escolas para que as crianças saibam que elas vão algum dia ter que lidar com métodos contraceptivos, ter que evitar gravidez e elas podem ser mais efetivas nisso quando elas começarem a sua vida sexual, se elas tiverem essa educação sexual. Eu sou a favor de planejamento familiar, de diálogo, de boa relação médico-paciente, mas a verdade é que gravidez acontece. Gravidez acontece mesmo quando a gente se protege. Não tem nenhum método contraceptivo com 100% de taxa de eficácia. Entre as mulheres que abortam, pelo menos 50% usaram o método contraceptivo. Isso é a voz de muitas mulheres dizendo: olha, eu usei métodos e eu caí na falha do método. E mesmo assim eu engravidei. E se essas mulheres estavam usando métodos contraceptivos, elas não queriam engravidar. Uma mulher ter engravidado por uma falha de método é um bom motivo para ela ser mãe obrigatoriamente? O pai não precisa ser pai de forma obrigatória, é o que dizem os números. E aí a gente vai para o mito número 2. A mulher que cometeu o erro, então ela tem que arcar com as consequências. Gente, essa é até um pouco óbvia de responder, porque nenhuma mulher é capaz de fazer um filho sozinha. Pelo menos não... Nenhuma mulher é capaz de fazer um filho sozinha. Sabe? Às vezes eu acho que é difícil porque a gente tem que ficar voltando nos conceitos básicos. A mulher é a única responsável por um filho? Jura que você vai argumentar isso? Que não tinha um homem lá? Tem 5,5 milhões de crianças no Brasil que o nome do pai nem consta na certidão. Você acha realmente que essas 5,5 milhões de mulheres fizeram esses filhos sozinhas? Por inseminação artificial? Os homens também são responsáveis, mas ela tem que arcar com isso sozinha. E se a gente se importa com a vida das pessoas, se a gente se importa com a saúde mental das pessoas, como que a gente pode não se importar com essas mulheres? Elas não são as responsáveis sozinhas, mas elas estão ficando com todo o fardo, e isso não é justo. O mito número 3 é o argumento do: mas se a gente legalizar o aborto, as pessoas vão querer fazer aborto todos os dias, o dia inteiro, vão fazer um monte de abortos e o número dos abortos vai aumentar. Vamos pensar no primeiro momento sem nem considerar as estatísticas. Vamos só raciocinar. Você realmente acha que passar por um processo de aborto é um processo tranquilo e que as pessoas querem passar outras vezes? Talvez você não entenda tão bem assim a realidade do aborto para uma mulher, como você acha que entende. Mas vamos para os números agora. O número de abortos não é maior em países que legalizaram em relação a países que não legalizaram.
O número de gravidezes indesejadas, e a matemática mostra isso, elas são mais ou menos parecidas em todos os países. O que muda de um país para o outro é que no país que não legaliza, apesar do o número de abortos ser basicamente o mesmo, o número de mortes de grávidas é muito maior, o número de consequências é muito maior, o número de dinheiro público gasto nas internações para consertar os problemas do aborto clandestino, o dinheiro gasto para consertar a infertilidade causada pelo aborto, tudo isso é maior em países que não legalizaram o aborto. Mas os abortos são os mesmos. Então, mesmo que você acredite fortemente que fetos são vidas sagradas, são pessoas, são seres com alma. Pense que esses seres com alma, esses seres que você acredita ser tão preciosos e, em certa medida, né, num sentido talvez um pouco diferente de você, mas eu também vejo como vidas preciosas, essas vidas preciosas não estão sendo mais perdidas nos países que legalizaram, mas as outras vidas também preciosas das mulheres estão sendo mais perdidas aqui. Isso não pode ser aceitável por ninguém, mas principalmente por pessoas que se dizem a favor da vida. E esses comentários de é uma vida, é um ser humano, é uma alma, eu não vou comentar esses porque isso não são mitos. Isso são ideias para você abandonar de vez na hora que você for discutir legalização. Eu acho que falar sobre a humanidade do feto tem seu lugar para acontecer, é uma discussão que tem lugar e o momento de você pensar nisso é o momento que você, mulher, tem um bebê dentro da sua barriga, você está convidada a pensar se aquele bebê significa para você uma pessoa, um filho querido. Eu tenho amigas que numa gravidez que só tinha pouquíssimas semanas e que só durou pouquíssimas semanas, aquele bebê ali é o filho dela, o filho querido, e vai ser assim pro resto da vida. Eu senti uma coisa similar quando eu engravidei, a minha filha também, quando eu vi aquele teste positivo, ela já era minha filha, eu já sentia amor por ela. Pra mim, aquele feto significava muita coisa, mas pra uma mulher que não quer ter um filho, aquele feto pode ser uma sentença. E é mesmo, porque os números mostram, como eu falei, que essa mulher tá sozinha. O ponto número 4 é, se o aborto for legalizado, eu vou ter que pagar por ele com o dinheiro dos meus impostos? Mais ou menos. Pensa aqui comigo. Você já paga pelos abortos. Os abortos, eles já acontecem. Parte do seu dinheiro, uma parte pequena, vai para os abortos legais, que tem respaldo legal para acontecer, né? Que são os abortos de bebês que não têm cérebro e dos abortos devido a estupro. Parte do seu dinheiro já vai para isso. Mas a outra grande parte do seu dinheiro de impostos vai para as consequências do aborto clandestino. Parece que eu estou enfatizando a mesma coisa, mas as mulheres vão para o hospital, precisam ser internadas em quadros de alta gravidade, porque elas fazem abortos perigosos. Em lugares que não têm o aparato necessário, elas às vezes fazem esses abortos em casa, sem condições, às vezes tomam remédios sem entender, né, o quadro clínico delas. Por exemplo, uma mulher não pode tomar um remédio abortivo se ela usa DIU, por exemplo, né? Tem mulheres que não sabem disso, essa informação não é disseminada. Então, muitas mulheres são hospitalizadas depois do aborto para curetagem, para vários procedimentos, porque ela chega passando mal, de hemorragia, enfim, por vários motivos. A gente paga por isso, a gente paga caro. Isso custa muito dinheiro. O aborto ilegal custa muito mais do que o aborto legal. E é essa informação que eu queria te passar hoje. Existe muito mais que eu gostaria de falar sobre isso. Comenta aqui. Se você tem alguma outra dúvida, eu vou ficar feliz de te responder. Mas não comenta ódio. Se a sua religião, lá no fundo do seu coração, a sua ideia de vida, a sua ideologia não te permite nem falar a palavra aborto, se você tem uma visão de mundo de que falar essa palavra fere seus valores morais, cara, talvez esse não seja o perfil, a plataforma pra você, mas eu sei que tem gente aí que só quer ouvir argumentos atualizados. E se você está pronto para o debate, bem-vindo, vamos debater, eu tô aqui e eu volto na próxima. Tchau!